Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Muito bom dia! Começando a nossa live aqui sobre, Momento Corpo e Saúde. Hoje nós vamos falar sobre 6 dicas importantes para você reduzir o inchaço da região abdominal. Estou num espaço diferente, estou aqui em São Paulo. Hoje nós estamos fazendo terapia no João Lucas, vim ficar um pouquinho aqui com eles. Enfim, e não poderia, deixar de compartilhar com vocês essas dicas. Então, para você que tem, essa questão do inchaço abdominal, que é muito proeminente, a pochete te incomoda, já deixa salva essa live, já manda aí com o aviãozinho para as amigas, para todo mundo que sofre com esse problema, porque hoje eu vou contar para vocês 6 dicas importantes para reduzir esse inchaço abdominal. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o intestino. Então não dá pra gente falar sobre emagrecimento, perca de gordura, perca de medidas e também o inchaço sem a gente olhar a causa principal. Então assim, não é interessante a gente falar, tô inchada, eu vou drenar. Não, tô inchada, eu vou tomar um chá. Não, eles são legais, mas a gente tem que tirar a causa do problema, tá? E muitas vezes o inchaço é uma consequência de um problema intestinal. Então, o primeiro passo é o intestino. Então, como que a gente pode cuidar do nosso intestino? Primeira coisa é tomar vermífugo. Eu sempre faço na minha consulta, eu pergunto assim, quando foi a última vez que você tomou um vermífugo? As meninas falam, nossa, meu Deus, vermífugo? Como assim? Eu nem lembro quando foi a última vez que eu tomei um vermífugo. Então, primeiro passo para melhorar, todo o seu inchaço é cuidar do intestino. E a primeira coisa é tomar sim o seu vermífugo. Depois que a gente toma o vermífugo, o que nós precisamos fazer para cuidar desse intestino? A gente precisa pôr ele para funcionar, tá? Fazer cocô 2 vezes na semana, 3 vezes na semana não é funcional. A gente precisa fazer cocô todos os dias e tem muita gente que acha que é normal. Eu vou 2 vezes na semana, funciona super bem. Não é assim, tá? Nem o excesso, a diarreia, fazer cocô de diarreia é normal, nem intestino preso também é normal. Então a gente precisa colocar esse intestino para funcionar. Uma dica super legal, boa, bonita, barata, de bebê que a gente brinca, mas que funciona muito, é beber 500 ml de água pela manhã em jejum. Isso mesmo, 500 ml de água pela manhã em jejum, isso vai fazer o intestino funcionar? Vai. Vou te explicar como. Acordou, pega a garrafinha de água, bebe um golinho, deita de novo. Levanta, bebe um golinho, deita de novo. Levanta, bebe o golinho, deita de novo. E você vai repetir esse processo até terminar 500 ml de água. Terminou de beber tudo, espera ali uns 5 minutos deitada, depois você levanta. No que você levantar, muitas vezes já vai dar vontade de você sair correndo para ir no banheiro fazer o número 2. Se isso não acontecer, movimenta o seu corpo. Então, vai com a café, cuida das crianças, mexe, movimenta. No que você movimenta, já vai dar essa vontade, você já vai começar a ir no banheiro. Caso e ainda assim você não vá ao banheiro depois de beber esses 500 ml de água pela manhã em jejum, a gente tem, uma fibra que é muito natural, que chama PEG 4000, onde você pode estar colocando aí pelo menos 1 a 2 colheres de sopa nessa garrafa e vai ajudar a fazer cocô, tá bom? Então, assim, o importante é colocar o seu intestino para funcionar todos os dias. Outra coisa também que eu gosto muito, quando a gente faz a consulta, eu sempre passo um detox intestinal, mas isso precisa ser em consulta. Então, a gente faz uma limpeza intestinal e a gente repõe com bactérias, lactobacilos, bactérias boas, aquele intestino. Então, isso aí faz todo um sentido para melhorar, toda a questão de desbiose, melhorar a qualidade do seu intestino e, consequentemente, você vai ficar menos inchada. Porque quem tem intestino preso, incha muito. Mas também quem tem intestino muito solto, que faz cocô de diarreia, vive inchada também. E eu já vou te explicar por quê. Então, assim, o que acontece? Quando a pessoa fica com o intestino muito solto, muita diarreia, quer dizer que ela tá com mais bactérias ruins do que bactérias boas no intestino. Então, a gente precisa regularizar essa questão da microbiota intestinal, tá bom? Outra dica para diminuir o inchaço no seu abdômen seria a alimentação. Então,
excesso de leite. Leite, queijo e derivados de leite dão muito gases. E ele também inflama demais o nosso intestino, fazendo com que a gente tenha, né, às vezes um intestino preso, muito solto, ou também isso vai repercutir em acne, uma pele mais oleosa, então, e o inchaço, principalmente na região infraumbilical. Então, leite e derivados não é interessante para você que quer desinchar o seu abdômen. Outra coisa, excesso de carboidrato. Pizza, sanduíche, quitanda, excesso de pães. Além, no caso das mulheres, de poder sofrer com síndrome de ovários policísticos, porque é uma realidade. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, gente, a gente é o que a gente come? Isso é muito real, é muito real. Eu até brinco, se eu não fosse fisioterapeuta, eu seria nutricionista, porque isso é muito real, tá muito interligado. A gente é o que a gente come. Então, se você, ao invés de comer um pão de sal, você come 3, aí depois de tarde, na hora do almoço, ao invés de você comer arroz, feijão, carne, salada, legumes e verduras, não vou comer isso não, vou comer uma coxinha com cigarrete, sabe? Almoça isso. Gente, o intestino sofre, você, para metabolizar aquilo, você vai começar a ter muita bactéria ruim, então você vai ter excesso de gases e você vai ficar estufada, tá? Então a gente precisa regularizar isso na alimentação. Então, o que eu vou comer para eu diminuir o inchaço do meu abdômen? Eu brinco que é a dieta de Deus. Tudo que Deus criou é perfeito e não vai te inchar. Então, é arroz, feijão, carne, salada, legumes e frutas à vontade. O feijão, a gente tem uma dica legal, porque tem gente que fica estufada depois que come feijão. Que é deixar ele de molho do dia para a noite e sempre descartar aquela água que fica de molho, para ele não aumentar a quantidade de gases e você não ficar estufada. Você pode fazer isso também. Lembrando que feijão é uma fonte rica em ferro também, então é importante você estar se alimentando bem, ainda mais mulher que tem um período, né, de fluxo menstrual, então a gente precisa sim de carne vermelha, ovos e mais ferro no nosso corpo, né? Então o feijão também, as leguminosas são muito importantes. Outra coisa para você desinchar é beber muita água. Porque se você é uma pessoa que mal bebe água, o que o seu corpo vai pensar? Essa doida aqui não bebe água, então é melhor a gente, vamos supor, beber meio copo d'água o dia inteiro. Então é melhor eu segurar esse meio copo de água, então você não drena e você começa a virar o que? Um baiacu. Você fica toda estufada, porque não bebe água. Então, um pouco de água que você bebe, o corpo entende que você precisa reter essa água, porque você não está bebendo líquido. Então, você vai ficar mais inchado. Então, qual é a conta de beber água? É o seu peso vezes 0,35. Então, uma pessoa, uma mulher aí de 1,60 m que pesa 80 quilos, é quase 4 litros de água por dia que ela tem que beber. Já uma mulher aí de 1,60 m que pesa 50 quilos, é 2,5 litros. Então, cada um é uma conta. Mas saiba que quanto mais água você beber, melhor o seu corpo se autorregula. Melhor para os seus rins. Eu brinco assim, antes mijona que enrugada, porque a hidratação que a gente dá para o nosso corpo não é só creme também. Então, a gente tem que hidratar bebendo bastante água. Lembrando que água não se substitui por suco, refrigerante ou qualquer outra coisa. Água é água pura, tá? Então, beba água. A água vai ajudar você a desinchar. Outra coisa também que ajuda você a desinchar, que eu falo assim que é a coisa mais complicada nos dias atuais, é controlar o estresse. Então, você que vive estressado, né, que tá sempre estressada com alguma coisa, o que acontece no nosso corpo? A gente aumenta um hormônio que chama cortisol. E o cortisol no corpo, falando em gordura, ele gosta de ter energia. E aí a gente acaba comendo mais e acumulando a gordura quando o cortisol está alto, sempre embaixo do umbigo. Então aquela pochete fica mais cheia por conta de estresse também. Então uma manutenção do estresse
é fundamental para você desinchar. Tá, Tamires, como que eu faço para não estressar? Porque tudo estressa, né? É trabalho, é marido, é filhos, é muita coisa pra gente ter que administrar nos dias atuais. Então eu falo assim, primeira coisa, respira e tenha certeza de que você tem um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, que é seu Pai e tá aqui por você. Você não tá sozinho. Então, a espiritualidade nesse momento de alto estresse ajuda demais, né? E claro que a gente tem que tentar manusear na nossa mente também. Então, esse controle de estresse ajuda muito você a reduzir o inchaço na região abdominal por conta do hormônio chamado cortisol, beleza? Então, até agora eu já falei 4 dicas, hein? Falei sobre o intestino, dei dicas sobre o intestino, dicas sobre alimentação, drenagem. Agora a gente vai, falei do estresse, falei da água e agora a gente vai falar um pouquinho sobre drenagem. Então, como que eu posso fazer também para reduzir o inchaço na região abdominal? Massagem modeladora ajuda? Não. O que vai ajudar você a desinchar? Drenagem. Então, a gente tem aqui na clínica 2 tipos básicos de drenagem que eu gosto muito. A drenagem convencional, que é o corpo inteiro. Então, a gente faz de forma manual, ajuda muito a você desinchar, melhora o aspecto celulítico, reduz medidas e tudo mais, mas você não perde gordura, tá? Tô falando de desinchar. Para trabalhar a gordura, eu preciso de equipamento, porque minhas mãos não conseguem matar nenhuma gordura. Isso não existe, ok? Outra coisa também que é interessante para a gente poder desinchar é a nossa Dreno Detox, onde a gente entra com nutracêuticos no dia da sessão e a gente faz argiloterapia, drenagem, eu entro com corrente elétrica porque a contração muscular também é um potente aliado para você desinchar. Então a gente usa muito, durante essa sessão as meninas fazem muito xixi e eu até peso, antes e depois e tem gente que perde até 2 quilos, mas não é de gordura, é de inchaço. Então a gente faz essa super drenagem que vale muito a pena. Outra dica agora para você que quer eliminar o inchaço na barriga é a nossa atividade física. Gente, uma pessoa que não realiza nenhum tipo de atividade física é muito complicado. Eu acabei de falar para vocês que a contração muscular ajuda na drenagem, né? A nossa panturrilha, ela é o nosso segundo coração. Então, conforme a gente caminha, conforme a gente anda, a gente está se autorregulando. Ela está ajudando a drenagem. Porque, pensa, a pessoa só fica o dia inteiro sentada. E aí, vai para casa, come e deita. Gente, a pessoa vira um baiacu também. Não, precisa movimentar. Então, a gente precisa, sim, fazer uma atividade física, que seja uma caminhada, o que você puder. E, principalmente, musculação, para a gente gerar essas contrações musculares e ajudar na drenagem. A drenagem linfática é importante, gente. Então, assim, para vocês entenderem o que é drenagem, né? Fala tanto de drenagem, mas eu não entendo. O nosso corpo, gente, ele não tem só ossos e músculos e tendões, ele tem também um sistema, não só circulatório, mas um sistema de drenagem, que é onde a gente passa os principais líquidos do nosso corpo. Então, que são os canais linfáticos. É igual uma rede de artérias e veias, mas a gente tem uma rede também de canais linfáticos e por eles passa o nosso sistema imunológico, tá? Então, o líquido que a gente produz. Então, ali, se a gente não tem uma drenagem boa do nosso corpo, geralmente a pessoa fica doente, a imunidade fica baixa. Então, a drenagem também regula isso, é uma regulação do nosso corpo. Então, é interessante fazer, sim, atividade física para controle de drenagem. Então, vamos lá. Tá muito na moda também as pessoas falarem muito sobre lipedema, né? O lipedema é o acúmulo de gordura na região de membros inferiores, então de pernas, e por conta da gordura ser muito acumulada naquela região, ela espreme os canais linfáticos e dificulta o retorno linfático, né, para toda essa região. O nosso sistema linfático, a gente tem desde a cabeça
até a planta do pé. E a gente tem uma região aqui próximo no abdômen, que é onde faz toda aquela troca, onde vai regulando esse líquido. E depois cai nos rins e a gente urina. Então, assim, a gente tem que entender também que lipedema é diferente de linfedema. Quando a pessoa tem linfedema, quer dizer que ela tem um comprometimento de vasos linfáticos. Então, ela incha demais, não é por conta de gordura, mas sim porque o sistema linfático dela está totalmente ineficaz. Então, ela vira aquela parece até que tem aquela perna, né, de muito grossa, mas muito grossa, muito mais do que um lipoedema. Então, lipedema a gente trata aqui na clínica, tá? Então, hoje em dia a gente tem a criolipólise de placas, que é um método que a gente consegue matar essa gordura de forma não invasiva, controlando essa inflamação e melhorando toda a qualidade do retorno linfático. Então, tem nos artigos científicos falando sobre isso, que é super legal. E na questão de linfedema, aí é uma questão mais complicada, onde a gente precisa não só fazer drenagens, né, praticamente todos os dias, mas usar órteses, usar vários equipamentos também para ajudar essa pessoa, tá? Então vamos lá, até agora eu prometi para vocês 6 dicas para reduzir o inchaço na região do abdômen. Então eu falei sobre o intestino, falei sobre alimentação, falei sobre os tipos de drenagem que nós temos na clínica, falei sobre o controle de estresse, né, do cortisol, falei sobre a importância da atividade física e citei até o linfedema e o lipoedema. E agora eu quero deixar a minha última dica para você. Pega papel e caneta, que essa é top. É um shot para você fazer de manhã em jejum ao acordar. Lembrando que o shot que eu estou passando, se você tem gastrite, né, úlcera, não é interessante estar fazendo, tá bom? O que você vai pegar? Copinho de água, um limão espremido, uma colher de sopa de cúrcuma, que é o açafrão. Se você não tiver hemorroida, uma pitada de pimenta preta, que é a pimenta do reino, para ativar a cúrcuma. Uma colher de sopa de vinagre de maçã sem álcool. Mistura tudo e põe para dentro. Isso daí é anti-inflamatório, ajuda na drenagem, ajuda no seu sistema imunológico e é perfeito para você a começar a desinchar, tá bom? Então, se caso você quiser a receitinha do shot por escrito, me chama que eu vou te ajudar e eu vou mandar para você, tá? Lembrando, gente, que eu dou muitas dicas no nosso Instagram, @corpoesaude3p. Então, você aí que quer saber mais dicas, quer saber mais sobre, é só me chamar lá, que vai ser um prazer conversar com vocês, mandar para vocês também algumas dicas se vocês precisarem. E quem quiser agendar uma drenagem comigo, estou à disposição, tá bom? Gente, eu vou ter que encerrar a live, que o João Lucas agora tá na fono e eu preciso ir lá conversar com ela. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima sexta.